Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Estamos continuando aqui o nosso curso de eletrônica. Vamos falar hoje sobre eletricidade estática, um fenômeno elétrico que está presente na vida de todos. Por exemplo, quando você encosta o dedo em uma pessoa e leva choque, muitas pessoas passam por esse momento. Quando você encosta a mão na lataria de um carro e leva um choque, isso é energia estática. Vamos explicar detalhadamente sobre a energia estática. Vamos falar também nesta nossa aula sobre os raios e trovões, que também são uma forma de energia estática. Vamos falar um pouco da tabela periódica dos elementos químicos. Então fique com a gente até no final para que você fique sabendo tudo isto. Prestem bem atenção, pessoal. Nada aqui é por acaso. Estamos aprendendo coisas que vai ser necessário. Talvez algumas partes você não vai fazer uso, algumas partes aqui, mas é preciso para que você entenda as outras. Então preste bem atenção em todo o conteúdo. Pessoal, vamos falar da energia estática. Verificou-se experimentalmente que os prótons e os elétrons apresentam comportamento elétrico, sendo que o comportamento dos prótons é contrário ao dos elétrons. Diante disso, convencionou-se dizer que os prótons apresentavam comportamento elétrico positivo, ou seja, possuem cargas positivas, e os elétrons comportamentos elétricos negativos, ou seja, possui cargas elétricas negativas, de igual valor ao próton, mas de sinal negativo. Contrário desses dois últimos, os nêutrons, como o próprio nome diz, indica que não possuem carga e, portanto, são eletricamente neutros. Como em condições normais o átomo de qualquer elemento químico é eletricamente neutro, conclui-se que ele possui um número de prótons igual ao número de nêutrons. Por isso, a matéria está estabilizada, né, pessoal? A par desses conceitos, vamos recordar agora a descoberta de Tales de Mileto, analisando a nível atômico. O que ocorreu nesta descoberta foi o fenômeno conhecido pelo nome de eletrização por atrito. Fenômeno que você mesmo pode produzir e que nós vamos produzir aqui através de um pequeno experimento. Tendo-se em mãos uma régua de plástico e pedacinhos de papel, aproximando-se a régua destes, notamos que não ocorre nenhuma interação entre eles. Mas se friccionarmos a régua num pedaço de pano de seda e voltarmos a aproximá-lo dos pedacinhos de papel, notaremos que a régua adquire agora a propriedade de atrair os papéis que estão mais próximos dela. Dizemos que a régua ficou eletrizada ou eletricamente carregada, ao contrário dos papéis que continuam se apresentando eletricamente neutros. A atração ocorreu devido a um desequilíbrio de cargas. Mas qual das partículas constituintes do átomo da régua foi a responsável por esse desequilíbrio? A partícula responsável foi o elétron. Os prótons, que também são possuidores de cargas elétricas e que poderiam ocasionar esse desequilíbrio, estão fortemente presos ao núcleo e não podem, portanto, se deslocar. Os elétrons, estes sim, por influência de forças externas, saem de suas órbitas e adquirem a liberdade. Vejamos então o que ocorreu efetivamente com a régua. Esta, ao ser friccionada com o pano de seda, cedeu elétrons ao pano, ficando eletricamente positiva. Agora, se friccionarmos uma barra de borracha num pedaço de lã, parte dos elétrons da lã passam para a barra, ficando esta com excesso de elétrons e, portanto, eletrizada negativamente. Se a peça de borracha se apresentar carregada com uma polaridade oposta à da régua de plástico, mesmo assim estará em desequilíbrio com os pedaços de papéis e, portanto, também irão atraí-los. Estes fenômenos são mais facilmente percebidos em materiais isolantes como plástico, embonite, âmbar, vidro,
borracha, pois as cargas adquiridas ficam retidas nos pontos em que foram produzidas por longo tempo. Observamos também, neste exemplo, que após alguns instantes, os pedacinhos de papel se desprendem dos objetos para os quais foram atraídos. No exemplo, nos pedacinhos de papel em contato com a régua de plástico, em função do desvio de carga, ocorre o fluxo de elétrons no sentido dos papéis para a régua. Este fluxo tende a neutralizar o desequilíbrio e só cessa quando os corpos atingirem um determinado equilíbrio de carga elétrica. Neste instante, se estabelece uma ligeira repulsão entre os papéis e a régua, por apresentarem agora a mesma polaridade, o caso positiva. No contato dos pedacinhos de papéis com a borracha, ocorre o fluxo de elétrons no sentido inverso ao do exemplo anterior, pois os elétrons em excessos da borracha se sentem atraídos pelos papéis e para lá se movem até que haja um equilíbrio de carga. Neste momento, ocorre também a repulsão entre papéis e borracha, por apresentarem a mesma polaridade, neste caso negativa. Destas simples experiências, nasceu a primeira lei básica da eletricidade. Cargas elétricas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Muito importante essa lei, porque é a base da eletricidade que a gente vai usar, gente. Cargas elétricas iguais se repelem e diferentes se atraem. Para fazermos aqui uma referência, é bom para que vocês não esqueçam, a gente pode fazer uma referência da eletricidade com o homem e a mulher. Um homem sente atração por uma mulher sente atração por um homem repele um homem. Isso aqui, gente, falando aqui sobre o curso de eletrônica, nada a ver com sexualidade, essas coisas, tá bem? É apenas uma suposição. Na natureza, são inúmeros os fenômenos que demonstram por si só os princípios que acabamos de explicar. Um dos mais notáveis é o relâmpago, que é uma descarga elétrica que ocorre entre as nuvens ou entre a nuvem e a Terra. No interior das nuvens, como os nimbos, existem fortes correntes de ar ascendentes. Devido ao atrito das moléculas de ar em movimento e do vapor de água, várias partes das nuvens adquirem potenciais diferentes. Segundo a teoria mais aceita, as partes superiores das nuvens tornam-se negativas, enquanto as partes inferiores tornam-se positivas. Quando a diferença de potencial entre várias partes da nuvem, ou entre a nuvem e a Terra, atinge um ponto de ruptura, ocorre a centelha, a que chamamos raio. Utilizando câmeras fotográficas especiais, observou-se que os raios são precedidos por várias faíscas piloto. Essas faíscas procuram o caminho de menor resistência, ou seja, as camadas de ar mais ionizadas, e por isso apresentam uma série de ramificações. Por isso, vocês não vê um raio em sentido reto. Ele é todo retorcido. Após o enunciado da primeira lei da eletricidade, poderíamos questionar: se as cargas de sinais diferentes se atraem, por que os elétrons de um átomo não são atraídos para o núcleo, já que nestes há cargas positivas? Bohr, quando anunciou o modelo, também levantou essa dúvida. Entretanto, concluiu que os elétrons, para não serem atraídos pelo núcleo, deveriam estar em contínuo movimento, estabelecendo assim um equilíbrio dinâmico com o núcleo. Foi por isso que ele estipulou um movimento giratório dos elétrons em torno do núcleo. Pode-se comparar esse equilíbrio que ocorre na estrutura atômica com o do nosso sistema planetário, mais particularmente entre o Sol e a Terra. E como a Terra gira em torno do Sol, eles se mantêm em equilíbrio dinâmico. A Terra não cai no Sol. Obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. No próximo vídeo, vamos aprender as classificações dos condutores, natureza e sentido da corrente elétrica, força eletromotriz e diferença de potencial. Dá like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para espalharmos conhecimentos. Se inscrevam no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima.